que eu posso falar do Chavinho. Páginas cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. Tudo bem, Dirce? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Paulo. Dirce. Josué, bom dia para você que me acompanha. Cura pelas Palavras. Esse livro é da escritora indiana que vive no Canadá, Rupi Kaur. Na obra, ela propõe vários exercícios de escrita livre. O objetivo, diz ela, é inspirar a criatividade e a cura. Por exemplo, ela faz propostas: escreva uma carta para sua mãe grávida de você, como se você ainda estivesse na barriga dela. Escreva sobre seus medos, sobre as coisas que você esconde. Comprei o livro, ele estava embalado, eu não consegui abri-lo. Eu achei o título interessante porque remete justamente à provocação do Freud, a cura pela palavra. Nicolas está me mostrando, ele tem poucas escritas. Caderno. É um caderno, né? Então não estou aqui sugerindo que você compre o livro, né? Não é isso. Mas, de qualquer maneira, ele tem uma provocação interessante. Essa autora, ela tem 30 anos, ficou famosa depois de falar abertamente sobre o abuso sexual que ela sofreu, e ela transformou essa experiência traumática em poesia. E ela diz que escrever acalma a mente é conseguir a gente colocar para fora tudo o que a gente tem a dizer. Para se curar, você tem que chegar à raiz da mágoa e abraçá-la até o talo. Gostei muito disso, penso que de fato todos nós temos mágoas, marcas, enredos, e que se a gente quiser buscar a cura ou a melhora, é preciso que a gente pense sobre isso, fale sobre isso, e escrever pode sim ser um lugar interessante. Muito embora, quando eu dizia que dá nome àquilo que caminha dentro de ti, para fazer esse movimento, a gente não precisa ter nascido um poeta, não precisa te preocupar, então, em ter qualidade no teu texto, isso a autora vai dizer, não precisa ter preocupação com a perfeição dos parágrafos, nem com a ortografia, seria dar nome para aquilo que tu sente. E o Freud falava muito disso, ele falava do método de associação livre, que é o que a gente provoca a pessoa na psicanálise, quando ela vem ao consultório e tu dizes, fala o que te vem à cabeça. A diferença é de tu escrever livremente um texto e tu estares num ambiente de clínica, de consultório, é que no consultório vai ter toda uma questão de ter um profissional, alguém habilitado a essa escuta, inclusive a escutar os silêncios e a interpretar eles contigo, né? Porque a proposta dessa autora é que tu escrevas, mas muitas vezes só escrever sem fazer uma interpretação pode te levar a alguns equívocos, eu diria, de interpretação. Mas, de qualquer maneira, sempre penso que tu conseguires colocar em palavras aquilo que te incomoda, que seja, então, escrevendo para ti mesmo, já pode sim ser um ato terapêutico interessante, né? Onde a tua preocupação é contigo mesmo, com a escrita que tu faz para ti. Não seria uma escrita necessariamente para publicar, para tornar pública. Escrever, como eu diria, algo assim libertador, né? Escrever para a gente pensar. Tem até uma frase dentro do livro que eu gostei muito. Depois que escrevo, eu sei o que eu tinha pensado, né? Então, trago nesse sentido de provocação. Muitas vezes, inclusive, quando fui viajar, fiquei 2 meses fora, eu dizia para os meus pacientes, tem um caderno onde vocês, ou um bloco de notas no celular, que hoje é muito mais comum, onde vocês escrevem tópicos sobre si. Por vezes a gente tem um pensamento e tu não queres perdê-lo, escreve-lhe lá. E também pode ser um lugar de, digamos assim, uma espécie de desabafo, né? Tem muitos estudos já falando disso, do lugar de melhora que a escrita pode promover. Eu li uma matéria na CNN ontem, onde inclusive 3 pacientes com doenças graves, quase pacientes que estavam num caminho, né, quase que terminal, escreveram sobre sua história, uma espécie de diário, e também conto do quanto relatar a narrativa da doença foi importante. Rita Lee fez inclusive o seu segundo livro, que deve sair domingo agora, onde ela conta os percursos, então, da doença, do tratamento, que é encontrar, de certa forma, nome para aquilo que te inquieta. A escrita permite que a gente materialize as ideias e que a gente possa organizar elas na medida que a gente torna elas físicas, colocando de fato em palavras aquilo que a gente está pensando.
Já vi alguns estudos e algumas recomendações de psicólogos para exercícios de otimismo, onde você, por exemplo, anotaria no final do dia 3 coisas boas que aconteceram no teu dia. E aí podem ser coisas simples, pode ser um elogio, pode ser uma conversa que você teve, alguma coisa no seu trabalho, e isso faria com que a gente tivesse uma percepção mais otimista da vida, porque a gente é muito mais afetado por coisas ruins do que por coisas positivas, e saber identificar e enxergar que o nosso dia ele tem altos e baixos, e a gente não pode se deixar abalar somente pelas coisas ruins que nos acontecem. Tem muita coisa boa que está acontecendo e que a gente às vezes acaba não dando importância. E você coloca aí em uma das frases, Dirce, em relação ao sofrimento, que a gente teria que abraçá-lo ele. Como é que funciona isso? Seria o que essa autora diz, mas o que a gente pensa na clínica também é tu conseguir visitar esse lugar que te faz sofrer. E como tu mesmo colocavas, à medida que tu consegue verbalizar, dar um corpo para essa dor, ela tem a possibilidade de se transformar, porque é muito difícil quando tu sofres e não consegues dar nome para isso. Algo sem nome é, digamos, inquietante. E daí também penso em 2 formas de escrever. A escrita que tu fazes no sentido de libertação, de elaboração, de dar nome, e a escrita onde tu vais publicar. Sempre acho que o escritor ele publica por várias razões. Poderia-se pensar que fosse por vaidade, talvez até muitas vezes seja, né, de ter teu nome público, tuas ideias públicas, mas é uma importante contribuição social também. À medida em que tu publicas algo, tu possibilitas que outros pensem, que seja sobre questões que tu viveste, que tu olhaste, enfim, que viste no social e tem tantas categorias de escrita. Inclusive, ontem à noite aconteceu o lançamento do 8º concurso literário, Novos Talentos, da Livate, em parceria com a Secretaria de Cultura. O concurso começa no domingo, vai até o final de julho, onde é aberto à comunidade aqui da nossa região para que participe desse concurso com poesias, com contos, são várias categorias, eu não tenho aqui agora elas, mas o regulamento está no Instagram da Academia Literária, que seria tu te arriscares a publicar algo, tornar público o que tu pensas, o que tu elaborastes, enfim, o que entendes que pode contribuir com o social também. A própria autora, quando ela conta a história do abuso que sofreu, ela se expõe, mas ela faz com que outras pessoas, outras mulheres também ganhem voz. Então, aí que eu digo que é uma contribuição com o social, quando tu consegues compartilhar algo, entendendo que isso vai ajudar alguém, né, que vai fazer com que outro possa melhorar algo na sua vida. Justamente para encarar essas dores, esses sofrimentos, porque o que a gente percebe hoje, Dirce, é uma fuga da dor, uma fuga do sofrimento. A gente tem muitas comodidades na nossa vida atual e muitas vezes até nessa parte emocional as pessoas acabam apelando a outras questões como bebida, drogas, jogos, seja o que for, para justamente evitar até pensar em certos assuntos. Tem razão. Obrigado, Dirce. Bom dia, bom dia. 7:09, 13 graus a temperatura. Vem aí o quadro Boas Notícias com a Rita de Cássia. Na Independência.